contínuo que estamos fazendo as atividades presenciais. A CER ainda continua somente com essa atividade de quarta-feira, na palestra presencialmente. As demais atividades têm sido feitas online. Vamos dar início às nossas atividades pela prece. Para agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de aqui estarmos nesse ambiente fraterno, entre amigos, em que todos estão voltados pelo mesmo interesse do aprendizado, de ouvir a palavra inspiradora da doutrina espírita, do cristianismo, a fim de que nos fortaleçamos para o enfrentamento das nossas dificuldades, o enfrentamento de tantas situações negativas que o mundo atual nos apresenta, em forma de doenças, de guerras, de criminalidade, enfim, num ambiente próprio do mundo imperfeito em que ainda vivemos. Assim, aumenta a nossa responsabilidade de oferecermos um pouco mais, para que cada um de nós possa se transformar, melhorar as suas atitudes, melhorar os seus gestos, os seus pensamentos, na tentativa de oferecer uma colaboração na construção de um mundo que há de ser cada vez melhor para todos nós. Das nossas atitudes, da maneira com que nos movimentamos na sociedade. Depende o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, de todo o planeta em que vivemos. Rogamos a Jesus a sua assistência para a nossa palestrante e que os bons amigos espirituais estejam entre nós ao longo das atividades que ora se iniciam. Que assim seja. A palestra de hoje está a cargo da nossa querida Rosana Catani. A Rosana é uma das fundadoras da casa, ao lado do seu Júlio, seu marido. Uma trabalhadora já tem mais de 38 anos na casa. Já desempenhou todas as atividades possíveis, inclusive na presidência. Hoje faz parte da diretoria executiva da Sociedade Espírita de Renovação. E, além de tudo, também colabora na Federação Espírita do Paraná, no campo da mediunidade. E, para nossa alegria, é ela que tem a responsabilidade de nos apresentar o tema da noite. Respondendo à pergunta: que tens? Rosana. Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui reunidos e que possamos desempenhar e desnudar assim, um pouco do que a gente pretende aqui trazer, respondendo esse questionamento que aqui está. Opa! Vamos apenas colocar no modo de apresentação. Então, veremos dentro das questões que aqui estão apontadas, né, com o questionamento a ser respondido e as reflexões onde estaremos falando sobre os dias atuais, códigos e leis, um breve histórico, a primeira revelação, justiça, a segunda revelação, amor, a legislação na sua atualidade e a terceira revelação, a verdade. Vejamos então aqui, dentro dos dias atuais, realmente eles se tornam uma questão dentro da humanidade, na atualidade, de grande diferenciação e até de recrudescência de uma série de situações que nos colocam em prova em relação ao poder das pessoas, né, esse querer do poder, as questões voltadas até a falta de uma atuação voltada ao que se diz dentro da lei, muitas vezes burlando-se a lei por interpretações que não são devidamente corretas,
mas que se institucionalizam de uma certa maneira e que isso diz respeito a um ponto principal que hoje a gente vai estar mencionando aqui. E o que nos toca muito de perto, sem dúvida alguma, é a pandemia, que todos nós sofremos, sem dúvida nenhuma, a atuação febricitante das pessoas frente a uma doença que não sabia-se o que viria a ser, como tratar, e devido à capacidade intelectiva de pessoas que doaram horas e horas em cima do desenvolvimento de vacinas e mesmo como tratar a própria doença, hoje, de uma certa maneira, se encontra relativamente já mais estacionada e dando a nós um pouco mais de liberdade, além de modificarmos os nossos hábitos de uma maneira geral. Quem de nós não trabalhou online durante muito tempo, nesse tempo de pandemia? Sem dúvida, a grande maioria, e isso graças à capacidade intelectiva de muitas pessoas que desenvolveram essa parte dita em relação à maneira de se poder conversar uns com os outros sem uma mobilização tão grande. Mas o que a gente gostaria de ressaltar é que esses tempos nos quais nós hoje vivenciamos fazem parte de ensinamentos que já foram passados por Jesus, trazidos por Jesus, e que Mateus, tanto no capítulo 24, que fala justamente sobre a parábola das 10 virgens, certo? Ele menciona a respeito de 10 virgens que tinham um óleo em sua candeia e que deveriam procurar os seus noivos, e que 5 delas, digamos, um pouco mais afoitas, foram e não tiveram o cuidado e, vamos dizer, a prudência de poder guardar efetivamente o óleo para que quando chegassem os noivos elas pudessem efetuar as bodas junto a eles. Apenas 5 delas mantiveram a prudência e oportunizaram a elas mesmas a possibilidade de, quando o noivo chegasse, elas poderiam estar iluminando o caminho e indo em busca deles e formando assim o par necessário. Interessante essa colocação, e já no capítulo 25, no seguinte, entre 1 e 13, nós vemos assim que ele explica o que seria essa boda. É o casamento com as leis divinas, de uma certa maneira. É o casamento com Deus. Está preparado para um momento em que não vamos saber qual vai ser a hora e o momento, mas que ele chegará e que há necessidade de a gente manter a prudência e estar preparado para um momento em que houver a possibilidade da boda com quem tenha tido prudência e se preparou para o momento da ascensão. Que essa boda seria realmente a ascensão junto ao lado de Deus, segundo o que foi colocado. E já vemos que João coloca de uma maneira diferenciada dentro do Apocalipse, que a chegada desse reino de Deus traria uma transformação que seria catastrófica, e que nem todos nós estaríamos preparados. Não chega a ser bombástica, mas o que a gente vê é, na realidade, uma transformação planetária, sem dúvida nenhuma, que hoje se encontra cantada e explicada em vários pontos da doutrina espírita, desde a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e inferno, nas obras póstumas, na Era Nova, onde não vai ser uma mudança catastrófica bombástica, onde vão ocorrer catástrofes generalizadas, mas questões particulares às quais tenhamos de saber lidar com a situação e crescer com esse ensinamento. E dentro de uma das últimas mensagens e livros que Divaldo Pereira Franco, através da sua Lavra Mediúnica, junto com o espírito
Manuel Filomeno de Miranda trouxe no rumo do planeta de regeneração, nós temos ali desfraudada toda a história nossa desse momento atual, desde a pandemia até situações vindouras interessantes de serem visualizadas. Mas o que a gente percebe é que desde o início da humanidade houve sempre a necessidade do homem se sobrepujar em cima de outros. O mais forte, o mais poderoso era quem mandava e que efetivava, sem dúvida alguma, uma atuação mais decisiva frente aos demais que o cercavam. E nós vamos ver aqui, né, não tão longe, porque a história, né, está andando, caminhando dentro da paleontologia, dentro de uma série de descobertas que são feitas, né, por arqueólogos e tudo mais, o andar da nossa própria caminhada da humanidade, são descobertas várias situações que demonstram que determinados povos, aldeias e pessoas andaram por ali, cidades que foram soterradas por areia ou por uma série de questões e que hoje estão sendo descobertas. Entre elas temos aqui os babilônios, um povo rebelde, um conquistador, que conquistou grande parte do território da época conhecido e que data de 1780, 1750, quando tem o reino de Hammurabi. Hammurabi percebeu a necessidade que existia de tolher, vamos dizer, o vandalismo e a mortandade existente entre as pessoas. Que se alguém gostasse de um determinado objeto, desculpe citar o seu chapéu, por exemplo, ele iria querer retirar sem se importar se iria ferir a natureza física dele, levando à morte ou não. O que interessava é o que eu desejava. Então havia uma maneira de tolher essa questão e foi justamente o que Hammurabi fez. Fez um código de Hammurabi onde existiam leis que tolhiam e cerceavam essa, vamos dizer, essa liberdade do homem querer fazer o que bem entendesse. E foi criando 282 artigos com 3.600 linhas. Por incrível que pareça, elas estão incrustadas nessa pedra monolítica que foi achada em 1909 numa cidade de Sari, que hoje seria o Irã, e que ela é de toneladas, e foi gravado na própria pedra todo esse código de lei. E o que é interessante que entre essa questão, sem dúvida nenhuma, os assuntos de que ela tratava, assuntos gerais de vivência e convivência entre as pessoas, que seria trabalho, família, propriedade, crimes, escravidão, e é lógico, a lei de Italião estava ali recheando essas questões onde tolhiam a liberdade das pessoas. E essa lei de Italião, sem dúvida alguma, ela era chamada de compensação. Uma compensação estranha, porque mais parecia uma retaliação, né? E é chamada, mais comumente chamada, olho por olho, dente por dente. Para dar uma ideia de como ela funcionava, digamos assim, na questão da construção relativa ao trabalho, no item da lei 25, né, no parágrafo 227, diz o seguinte: o construtor que construir a casa para o dono dela, se por acaso o telhado cair sobre a cabeça do dono e vier a matá-lo, o construtor morre. Então, digamos, obviamente, um tanto quanto severa, né? E bem rude a maneira pela qual se nota a necessidade de tolher e, vamos dizer, e fazer com que o indivíduo haja mais corretamente. Mas o que é interessante a gente denotar, que aproximadamente há 1500 anos antes de Cristo, realmente Moisés libertou do Egito o povo hebreu
que permaneceu durante vários séculos preso no Egito, de uma certa maneira escravocrata, fazendo as suas funções voltadas a, vamos dizer, a servir os egípcios. E Moisés, não vamos entrar em questões históricas mais aprofundadas, apenas citando, efetuou essa libertação e foram de volta ao caminho, buscando, digamos, a terra prometida, que tanto eles queriam, onde teria a liberdade e a possibilidade de viver livremente e trazer a felicidade para eles. Mas quando eles ficaram séculos junto ao povo egípcio, que era politeísta, e o povo hebreu era um dos únicos, se não o único povo monoteísta naquela atuação, ocorreu o quê? Um sincretismo entre as duas religiões junto ao povo que foi liberto. Porque eles tinham, às vezes, algumas imagens onde eles adoravam, faziam alguns sacrifícios. Isso, de hipótese alguma, diz respeito às leis hebraicas. E havia necessidade de se retornar a esse ponto inicial do povo, coordenado pelas leis, na realidade, dos hebreus. Para isso, o próprio Moisés passou, na realidade, há 40 anos no deserto, fazendo, digamos, excursões durante vários tempos, para que o quê? As novas gerações pudessem receber o entendimento e a formação mais efetiva e voltassem a ter os hábitos monoteístas e serem, vamos dizer, legislados dentro das leis às quais eles já estavam habituados. E é claro, nós vemos aqui ele ao lado das tábuas da lei, em que ele sobe o Monte Sinai e recebe, segundo ele, de Deus. Na realidade, Moisés era médium, ele recebeu dos espíritos leis que ditavam sobre a maneira pela qual deveria se viver. E, de uma certa maneira, elas trazem, sem dúvida, a justiça e servem quase que de base para muitas das legislações, direcionando como agir com as pessoas. E é claro que, entre elas, a primeira lei era amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o seu coração, de todo o seu espírito. E daí não cobiçar a mulher do próximo, e uma série de questões onde restringia a ação e servia tanto para legislar quanto para estabelecer novamente a atuação de equilíbrio com Deus. E só que dentro dos livros nos quais foram escritos pelos profetas e pelos hebraicos, existem 3, no qual Deuteronômio, Levítico e Êxodo estão encharcados com a lei italiana. Por quê? Porque Moisés teve de atuar junto a eles com muita firmeza, porque era um povo ainda, vamos dizer, primitivo, e que precisava ter um Deus vingativo e também cioso, para que eles tivessem medo e obedecessem. Só que a gente sabe que o medo em si não produz muito efeito em relação aos desejos dos homens. Mas, enfim, não deixa de ser a lei italiana, dentro da lei de ação e reação, vamos dizer, coerção à ação efetuada. Existe uma reação, só que de muita extrema vingança e atuação sobre as pessoas. Só que é interessante que essa primeira revelação foi trazida por Moisés e serviu de auxílio, sem dúvida, para que eles pudessem estabelecer o seu retorno a uma atuação melhor. Mas, sem dúvida alguma, vemos a chegada da segunda revelação, que ela foi, na realidade, profetizada, né,
pela vinda do Cristo, do Messias, e que dentro dos outros 2 livros contidos no Testamento, no Velho Testamento, que faz parte da Bíblia, os Salmos e os Profetas, foram ditas mais de 300 menções da vinda desse Messias. E achava-se que esse Messias ele deveria ser um príncipe e poderoso e com grandes exércitos, porque tinha de lutar contra todos que queriam tomar a terra prometida deles e que eles imaginavam alguém forte e que viesse conduzir a todos para uma situação melhor. Isaías foi o último dos profetas que falou sobre a vinda desse Messias. Ficou 700 anos sem ter nenhuma notícia mais da vinda do Messias, mas todos, como liam e praticavam, né, aos sábados a sua atuação frente à sinagoga, eles liam e sabiam que iria de uma hora para outra vir esse Messias. Mas esse Messias, sem dúvida nenhuma, chegou, mas totalmente adverso ao que se esperava em relação ao que era dito de um príncipe poderoso. Ele nasceu em uma manjedoura junto aos animais, na mais humilde expressão possível que se possa ter do indivíduo nascendo entre os animais, e a Maria deitada frente à palha que foi juntada para que ela pudesse ali o ter. Mas não vamos entrar, como já dissemos, em questões históricas, porque faltaria tempo para a gente daí poder mencionar. Mas o que é interessante é que quando ele retoma e toma a sua posição frente ao direcionamento das pessoas e religando eles novamente a Deus, mas de uma maneira diferente, ele mencionou: não vim derrocar nenhuma lei, mas cumpri-las. Realmente, ele veio cumprir todas as leis que lá estavam em Cristo, só que ele fez um adendo. A primeira lei, que era a lei maior, era amar a Deus sobre todas as coisas, e ele acrescenta uma segunda: amar ao próximo como a si mesmo, colocando um ponto essencial, onde deveria em primeiro lugar amar a Deus e amar ao próximo, e se não amasse ao próximo, não estaria amando a Deus. Então, a necessidade de uma reforma muito grande, onde não se teriam inimigos e não se teria nada que viesse a combater a vivência de uma outra pessoa. E o que é importante, né, dentro dessas questões, ele trouxe um Deus não cioso e nem temerário, mas sem dúvida o nosso Pai. E é claro, se ele é nosso Pai, somos todos irmãos. E isso causou um grande problema, porque na época existia escravidão, existiam diferenças de castas e de poder tremendas, e que não se admitia em hipótese alguma ser considerado irmão de um escravo que deveria estar ali limpando tudo que ele tem feito. Então, isso foi um dos pontos que mais atuou sobre essa questão. E é claro que Jesus, dentro de toda a sua fala, ele falava muito da implantação da Boa Nova e da busca de ter o reino de Deus ou o reino dos céus a ser estabelecido. Não é um lugar físico, mas dentro de nós. E as pessoas não conseguiam estabelecer direito o que viria isso a ser, mas entendiam que era algo fantástico, porque era cantado de uma maneira a que envolvia as pessoas numa leveza de sentimentos que ninguém conseguia entender. E só pelo andar de Jesus e o olhar dele, as pessoas já mudavam a sua contextura. Porque Jesus, sem dúvida, é um espírito puro, né? Que a gente vai estabelecer melhor e mais adiante.
e que, é claro, ele mencionava a necessidade de nascer de novo. Fazemos um adendo aqui. Esse nascer de novo, eles já conheciam, já falavam sobre essas questões. Jesus perguntou uma vez para os discípulos: quem dizem que eu sou? Uns dizem que és Elias, outros falam que é João que voltou à vida. Quer dizer, eles tinham uma relação mais ou menos estabelecida quanto a essa questão, mas como se dava essa questão do retorno, a gente sabe que Nicodemos até quis saber às escondidas, né? Porque ele era um professor, ele era um grande, vamos dizer, sacerdote do templo, e como que ele não entendia sobre isso? Ele foi buscar com Jesus, e Jesus falou: o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. Mas, enfim, o que é interessante é que ele trouxe, através de toda a sua caminhada, uma atuação muito grande. E na figura anterior, desculpe eu voltar aqui, nós vemos aqui Jesus frente às pessoas, uma multidão enorme, né, perto de Cafarnaum, em um morro onde ele canta as bem-aventuranças. E a gente sabe que aqui foi dito uma espécie de um resumo, né, feito de todas as bem-aventuranças as quais a gente deve seguir, quais os propósitos aos quais devemos atingir para entrarmos nesse reino de Deus, que não é físico e que fica em nós, certo? Dentro de nós. Então, vejamos aqui. Quando em um momento Jesus chega a uma praça, de repente vem uma turba enorme de pessoas trazendo uma mulher que tinha cometido adultério e que, sem dúvida alguma, a maneira pela qual se deveria, frente às leis mosaicas, né, estabelecer era o apedrejamento dela, né, a lapidação da mulher. E eles querem testar Jesus contra essa situação e colocam ela jogada praticamente aos seus pés e diz: o que devemos fazer com ela, Jesus? Jesus não responde, houve um silêncio, todos meio que murmurando, enquanto ele senta em um poço, pega um graveto e começa a rabiscar no chão. Ali ele escreve várias atuações equivocadas, pecados, que muitos dos que estavam ali querendo apedrejar a mulher efetuavam. E sem dúvida aquilo chocou a cada um deles. E ele olha para eles e diz: atire a primeira pedra aquele que não pecou. O que vocês acham que deve ter? Mas todo mundo já sabe, porque conhecem essa passagem, mas sem dúvida as pedras caíram no chão, não atiradas na mulher, mas eles deram as costas e foram embora, porque sentiram o impacto da presença moral, da força desse homem, sem dúvida nenhuma. E é claro que quando de repente a mulher com os olhos, com o rosto coberto pelas mãos, volta a olhar para Jesus, ele diz assim: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aqui a gente nota o que Jesus já havia dito, que Deus é que julga. E que, na realidade, o que Ele quer é a morte do pecado e não do pecador. É para que nós mudemos a nossa estrutura interna, formemos o quê? O reino dos céus em nós, dentro da nossa postura já modificada. Então, em outro momento, um dedinho rápido aqui, dentro de uma outra postura, vemos Jesus que tinha ficado junto aos seus, às pessoas que necessitavam de amparo, eram leprosos, alguns tinham deformidades físicas, cegos, paralíticos, obsedados, enfim, uma série de pessoas que precisavam de auxílio, enquanto que
os seus discípulos tinham sido levados a espalhar a boa nova, cuidar das pessoas que eles pudessem atuar, dado a eles essa função de poderem até tirar, vamos dizer, espíritos imundos das pessoas, curar a cegueira, porque eles tinham a capacidade mediúnica e foi otorgada uma força a mais a eles para que eles assim pudessem efetuar, mas que cantassem a boa nova e dissessem que estava chegando o reino dos céus. E eles retornaram. Jesus percebe a presença deles após ele terminar de estar com as pessoas que ele estava auxiliando. Ele foi ter com eles para saber qual tinha sido o impacto, né? Ocasionado pela viagem que eles fizeram, qual foi a maneira pela qual eles receberam a boa nova. Eles contaram, mas junto com isso falaram que João Batista tinha sido morto, decapitado, sua cabeça tinha sido entregue numa bandeja. Herodíades, a mãe de Herodes, na realidade era a esposa do irmão dele. Então, era João Batista, ia contra isso, né? Era para se deixar de lado o pecado, se arrepender e seguir o caminho correto. Então, ele já sabia que estava preso, mas que tinha sido morto. Foi o momento que ele soube quando os seus discípulos contaram a ele. E isso ele percebeu que era chegado o momento da mudança da sua atuação. Ele foi orar, como sempre o fazia, após terminar as suas atividades, volta aos seus discípulos e pede: vamos nos fortalecer no meio do Tiberíades, né, no mar da Galileia, me levem de barco para a gente conseguir repor as forças que vocês despenderam durante a viagem e tudo mais. Ficaram um pouco de tempo, mas Jesus percebeu que a turba de pessoas aumentava cada vez mais à margem do lago. E ele diz assim: vamos de encontro às pessoas. Chegaram lá, Jesus se dirige ao deserto, vai andando, os discípulos juntos, e essa infinidade de pessoas junto a ele, seguindo, caminhando. E será que caminhavam porque queriam ver mais algum desses milagres, dessas situações que ele faziam, ou porque eles esperavam algo diferente? Não sabemos responder, mas na realidade, quando chegaram num lugar mais aprazível, eles se colocaram sentados no chão. Jesus vai ao monte e ele faz essa dita pergunta, porque os discípulos chegaram a ele e dizem assim: dispensa as pessoas, diz que vão procurar comida nas aldeias que ficam mais adiante. Jesus disse: não, alimentemos eles, venha alimentar a eles. Quem sabe incentivando para ver se eles tomavam por si essa situação de alimentar. Eles buscaram: só temos 200 dinheiros, não tem condições de comprar alguma coisa aqui, a distância é longa, isso não vai dar para nada, estamos em quase 5.000 pessoas aqui. E ele diz assim: o que tens? Né? Que tens? Que é a pergunta nossa aqui do título, né? E que vamos reflexionar depois, mais tarde, um pouco sobre ela. Mas é que é interessante a gente ver assim: que tens? Tinham apenas 5 pães e uns 2 ou 3 peixes que o menino trazia dentro de um cesto. Jesus pede para que eles se sentem em grupos de 50, 100, sentem, fiquem em silêncio, que eles vão ser alimentados. Vamos dizer, encurtando a conversa, sobraram 12 cestos de nacos de pão e alguns peixes após a distribuição do que se tinha. Ou seja, é chamado o que todos falam, a multiplicação dos pães. Mas essa pergunta, que tens, parece que fica atormentando, verdade? Fica assim na minha cabeça assim: o que vocês têm para oferecer? O
que é dado, o que foi dado a vocês e que vocês têm condições de fazer. Parece que todos esperavam dele, ele que fizesse tudo e que estabelecesse todas as coisas. Eu acho que ele estava pedindo que houvesse um levante das pessoas para que se tomassem, vamos dizer, à frente das suas atuações. Mas, enfim, reflexões da minha parte, sem dúvida, isso não consta dentro dos evangelhos. Mas o que é interessante é que o tempo passa, sem dúvida, e chegamos à última ceia, onde sabemos que Judas Iscariote havia já contratado com Caifás e Anás, vendido por 300 moedas, e 30 moedas, aliás, Jesus, e eles estavam na ceia. Jesus se humilha de tal maneira, cingindo-se, ou seja, colocando o seu manto como se fosse um escravo, para limpar os pés dos seus discípulos. Pedro não aceitou de hipótese alguma. Ele diz: se você não me deixa eu lavar os seus pés, é porque você não me considera o seu Senhor. Daí ele disse: então lave a minha cabeça, meu pé e tudo, Enfim, não esqueça de nada. É claro que ele efetuou, lavou os pés de todos os discípulos, fizeram a ceia. Jesus pede que Judas se retirasse para fazer o que ele tinha já estabelecido, e aí Jesus faz duas situações. O chama não mais de discípulos, mas de amigos, porque tudo o que ele veio contar e estabelecido por Deus para que ele trouxesse a nós, ele tinha passado aos seus discípulos. E sem dúvida, esse conhecimento eles já o tinham, então eles eram amigos para ele. E que uma outra situação também ele coloca, que na realidade ele sabia que os ensinamentos dele seriam esquecidos, transmutados, modificados, utilizados de maneira indevida, e que ele teria e iria pedir para que viesse um outro Cristo Consolador, e que ficasse em nós. E isso nós sabemos o fim que teve, e sem dúvida as profecias de Isaías se estabeleceram e cumpriram-se todas. Ele foi preso, foi esbofeteado por Caifás por não responder nenhuma questão que ele perguntou, e ele não admitia essa questão. Ele foi levado a um julgamento infiel, ilegal, à noite, e além disso ele seria perfurado por metais tanto nas mãos quanto nos pés para poder ficar fixado numa cruz. Mas que ao terceiro dia ele voltaria da casa do Pai para vê-los. E se deu exatamente isso que Isaías colocou, todas essas questões e as situações todas, e se deu essa atuação aqui, quando ele retorna da presença que ele esteve com o Pai. Ele se põe junto no meio de uma sala onde os seus discípulos tinham se colocado e trancafiado com medo de poderem ser encontrados pelas soldadescas que estavam buscando os seguidores, e Jesus aparece e fala: a paz seja convosco. E ali ele permaneceu durante algum tempo, por dois motivos essenciais. O primeiro é demonstrar efetivamente que a morte não existe, que a imortalidade é real, e que ele estava ali por um segundo motivo: dar força aos seus discípulos para continuarem a falar e estabelecer todos os posicionamentos que ele havia passado a eles, reforçar esses ensinamentos, mas nada de novo ele trouxe, porque tudo já tinha sido passado a eles. E é interessante,
que a gente volta agora assim, nossa, mas se tudo foi dito, tudo foi falado, tudo estabelecido, né? Os códigos legais mundiais hoje estão bem, de uma envergadura muito grande, bem estabelecidos entre todos nós. Sem dúvida nenhuma, sabemos que uma das questões que mais se dedicam hoje em dia é o estabelecimento das leis, sem dúvida nenhuma. Mas, e aqui no Brasil? As coisas também vão? É uma das códigos legais mais bem estruturados do mundo, aqui no Brasil. Pasmem, se vocês não sabem, né? É verdade. Ele é maravilhosamente bem redigido e serve de exemplo para muitos outros. Então a gente pergunta, estamos salvaguardados, está tudo correndo às mil maravilhas, podemos dormir sossegado? Silêncio sepulcral. Sem dúvida, o que nos falta? Pergunta, o que é? O que tens para oferecer e o que é que está faltando? Temos a inteligência, temos a capacidade de resolver problemas que estão ligados à matéria, mas esquecemos o ensinamento moral que o Cristo deixou e realmente retalhamos todas as questões postuladas por ele. Sem dúvida agora, o que existe é a terceira revelação, que é a segunda, é amor, né? Porque estabelece a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a si mesmo. É o amor e a misericórdia sendo trazida para nós. E o que ele falou? Vai ser cumprida a situação que Jesus colocou para nós, de enviar para nós o quê? O Cristo Consolador, o Consolador prometido. E é Ele que, em nome, pegando como nome do Espírito de verdade, que é Jesus, comanda essa invasão organizada de espíritos que inunda o mundo. Não foi só determinado local. Inicia nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, né? Onde, com as batidas em Hydesville, e lá ocorreu o quê? O espiritismo fenômeno, onde eram grandes demonstrações de fenomenologia, fechavam-se, vamos dizer, auditórios para ver esses fenômenos acontecerem. Mas não se estabeleceu apenas lá. Como é uma invasão organizada, ela veio repercutir no mundo como um todo. E Paris, a cidade-luz, a cidade que era o centro cultural do mundo, lá se estabeleceu e, como toda a novidade, ficavam às vezes algumas semanas, meses, só que as mesas girantes, como eram chamadas, né, as mesas que se mexiam e que davam respostas a questionamentos que eram feitos, ficaram anos, quase uma década, né, acontecendo situações e fenômenos chamando a atenção de pessoas que pudessem vislumbrar algo de diferente. E isso aconteceu. Existiam membros que eram desencarnados, obviamente, esses espíritos, que falavam que nós somos os homens que morreram, somos as almas dos homens que habitaram a Terra anteriormente. Somos nós que estamos aqui. E quando essas questões foram trazidas, os membros encarnados, que eram médiuns, pessoas mais cultas, começaram a juntar todas as mensagens, as questões trazidas, depoimentos trazidos pelos espíritos, das vivências dele no mundo espiritual e aqui na Terra, mostrando o que acontecia com eles do outro lado e o que tinha efetivado a sua atuação diferenciada no mundo espiritual e que eles iriam retornar. Milhões de mensagens, foram 50 cadernos que depois de muito Hippolyte de Lyon, Denisard Rivail, um dos grandes sábios franceses, que teve a
oportunidade de ser perguntado a ele em uma vamos dizer, das reuniões mediúnicas na casa da senhorita Pé-Maison, se ele na realidade gostaria de efetuar um trabalho que lhe competia, que era de coordenar todas essas mensagens. A princípio ele não imaginou isso ser possível, mas quando ele soube quem seria esse espírito e que ele estaria 15 minutos por mês dedicando, nós temos um companheiro que fica andando aqui em cima, não se preocupe que ele não vai cair, e que na realidade ele aceitou a questão pela envergadura do espírito a que se posicionou 15 minutos por mês ficar com ele. Era Jesus, só isso, o espírito de verdade, que coordenava toda essa equipe espiritual e que pelas condições intelecto-morais de Hipólito de Lyon, que era um espírito superior em todas as suas condições, dedicou 15 anos da sua vida doando horas e horas de trabalho em cima dessa codificação e do estabelecimento do maior tratado filosófico, científico, religioso da face da Terra ainda. E isso é inegável, porque quem entende e lê esse tratado, ele muda a sua capacidade de pensar e de reagir frente a qualquer situação equivocada que exista ainda dentro dele. E é importante que a gente veja que Jesus é o governador da Terra. Ele veio aqui para trazer a possibilidade da evolução de todos os humanos terrestres, que somos todos nós, encarnados e desencarnados, levar ao aprisco do Senhor. O que seria isso? Levar a evolução a ponto de estarmos todos governados pelo reino dos céus em nós. Né? E é importante que a gente venha ver que essa promessa que Jesus tinha efetivado na última ceia veio ser cumprida 18 séculos depois. Por que será? Por nossa capacidade ainda tão pequena de raciocínio, que só nessa época que foi possível ter a condição de receber esse tipo de informação e que não viesse a ser violado e transmutado ou esquecido. E é por isso que a gente trata com tanto carinho e tanto amor a doutrina espírita, né? E é colocado Deus, sem dúvida, soberanamente justo e bom, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a questão número 1 de um livro dos Espíritos, certo? Que nos traz informações valiosíssimas, divididas em 4 partes, e que dão essas partes aos outros livros que fazem parte do Pentateuco e que dá todos os princípios básicos necessários a que nós espíritas devemos saber e ter como ponto fundamental de nossas vidas. E é claro que, inegável aos demais outros espíritos e médiuns que vieram depois, trazer e aprofundar conhecimentos, alargando a nossa capacidade de entendimento frente a pontos essenciais da nossa vivência. Inegável. Mas o princípio e a fundamental força está na doutrina espírita, nesse Pentateuco. Voltando aqui, né? Por que a gente chama o maior tratado? Agora, quem me fala? Por que a gente chama o maior tratado filosófico, científico, religioso? Científico porque não foi um homem que imaginou, deliberou, achou como é que faria. Não foi Hipólito de Lyon. Foram os espíritos que trouxeram o ensinamento pela vivência que tiveram e pelo estabelecido de suas regras e atuações que eles obtiveram
tanto na vida após a morte quanto no retorno. Então, ela é um relato vivo dos espíritos em relação a toda vamos dizer, o arcabouço que forma a escala espírita e todas as demais noções que necessitamos saber. Além dessa questão, usando o raciocínio, se tira, sem dúvida nenhuma, a parte filosófica de argumentação e de construção que foi trazida por espíritos superiores também, que auxiliaram a Kardec na atuação frente aos demais outros livros. E por essa questão, como existe uma transformação moral necessária, que havemos de nós percrustar a nossa alma e saber na realidade quais são as questões a que devemos fazer a reforma moral, conhecendo a nós mesmos, nós vamos estar com isso religando a nossa vida a Deus, sem dúvida. Então, não deixa de ser uma religião, mas uma religião diferente, sem sacerdotes, sem, vamos dizer, uma escala hierárquica, sem vestimentas apropriadas para nada. Temos é que estudar, modificarmos e vivenciar o que aprendemos. Então, o Espiritismo é o Cristo redivivo, o Consolador prometido, o Pentateuco, a possibilidade dele escrever a Revista Espírita desde janeiro de 1869 até janeiro de 1858, desculpe, até abril de 1869, data em que ele já havia falecido, porque, por incrível que pareça, o esforço que ele fez de dormir praticamente só 4 horas por noite para conseguir montar todo esse arcabouço que ele nos deixou, ele, no momento que entrega a revista de abril, ele sofre um aneurisma fulminante e morre no momento em que entrega ao jornaleiro que iria pôr para redigir o jornal de abril de 1869. E as viagens espíritas que ele fazia, porque ele não ficava parado, era impressionante a força moral e física que ele tinha. Ele viajava para conhecer as pessoas, para saber as dificuldades, para ver como tinham recebido os ensinamentos, como as pessoas estavam reagindo àquilo. Então, era uma pessoa maravilhosa em todos os detalhes e muito mais. O Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é Espiritismo, em uma série de outros artigos, cartas, discursos e atuações que efetuou. E é claro que o roteiro ou o caminho da verdadeira vida é a verdade que é trazida de novo e que é a moral do Cristo, sem dúvida nenhuma, e que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que equivale à terceira parte do Livro dos Espíritos, são as leis, a lei divina, né, as leis morais, que na realidade falam sobre as bem-aventuranças. E o que é importante a gente perceber aqui é o Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno. Na primeira parte desse livro, no capítulo 7, ali estão contidas as questões em que Deus julga as pessoas, não pelo crime em si. Sim, vai haver uma ação e uma reação, mas essa reação vai se levar em conta a intenção, qual o conhecimento intelectivo da pessoa, o conhecimento moral, qual era o propósito e o objetivo do crime cometido, o que o levou a tal... Tudo isso é levado em conta para que, de repente, a pena, entre aspas, venha a ser estabelecida para o indivíduo. Não existe a mesma, vamos dizer, intensidade e tipo de pena aplicada ao mesmo crime em pessoas diferentes, né? Então, é importante ver que quem tem condição de julgar é Deus, nós não o temos.
A nossa legislação apenas estabelece execução de um ato frente à lei e o trato é esse, né? Aqui é a oportunidade de se efetuar a melhora do indivíduo. E essa oportunidade se dá a cada momento, a cada dia, a cada reencarnação. E o propósito de nós renovarmos a nossa oportunidade é a reencarnação que nos é imposta também para que efetivamente possamos evoluir moral e intelectualmente. E é, sem dúvida nenhuma, vamos dizer, o que nós propomos à casa no momento de logo mais, em breve, estabelecer o estudo do ESD, ou seja, estudo sistematizado da doutrina espírita, que estará sendo ofertado a quem deseja estabelecer esse conhecimento. Aqui foram dadas mínimas pinceladas, mas espero que o que tens, né, é isso que nós temos para oferecer, o que há de melhor, porque é o que realmente veio trazer paz à nossa consciência e à nossa maneira de agir frente à vida. Obrigada. Era isso que eu tinha a fazer. Nosso agradecimento a Rosana pelo seu trabalho, pela sua colaboração nesse tema tão importante, nessa revisão histórica que ela fez nessa longa viagem na companhia de Cristo de Kardec. Muito obrigado. Aproveitando ainda a citação da Rosana, queremos lembrar sobre o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Vai ser um curso que terá início no dia 5 de agosto, às 19h30. É um curso que vai ver toda a base da doutrina espírita, vai estudar toda a estrutura doutrinária espírita. Em princípio, o público-alvo seriam os principiantes da doutrina, mas todos estão convidados, todos os que quiserem poderão fazer inscrição com a própria Rosana, com o Felipe, com a Marie e com a Ana Carolina. Então, só lembrando e enfatizando, terá início no dia 5 de agosto, às 19h30, aqui mesmo na Cepas. É um programa muito interessante, uma sugestão que a gente faz para os interessados, os que têm curiosidade, principalmente, em saber como é que essa doutrina foi estruturada de uma forma magistral, né? E até hoje resiste aos questionamentos, às adversidades, e é contestada, mas nada se tem contra ela. Nós vamos então encerrar agradecendo a presença de todos, agradecendo a Jesus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da palestra, como dissemos, nessa revisão histórica que foi feita, relembrando os feitos enormes que o Mestre nos trouxe nos seus ensinamentos, que duram há tantos séculos, pela passagem do nosso estudo de Kardec e pela oportunidade de convivermos entre amigos, nos beneficiando nesse clima de paz, de fraternidade, em que todos somos atendidos pela bondade do plano espiritual nas nossas necessidades, levando para conosco, para o nosso lar, esse fluido tão positivo que nos recarrega de energias para os dias que virão. Agradecemos a Jesus, rogamos a sua assistência para todos nós, para os nossos familiares, para os que sofrem nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, que a paz do Mestre possa se fazer presente em cada coração. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos.